E para calcular esse polinômio de grau 2, né, a gente vai precisar de 3 pontos. Então, eu vou precisar ali do ponto inicial, do ponto final e de um ponto médio. Por isso que é chamado de regra de 1/3 de simples. A gente está dividindo ali, né, pegando 3 pontos. Tá certo? Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje a gente vai aprender sobre o método de integração chamado de 1/3 de Simpson. Então se você precisa aprender sobre esse método, fica aqui comigo nessa aula, aproveita e aperta o botão do gostei. Também se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pode enviar para frente à vontade. O método de 1/3 de Simpson ele é basicamente o segundo método de integração numérica que a gente aprende e a gente já viu um anterior, né, que é a regra dos trapézios. Tem aqui um vídeo no canal falando sobre a regra dos trapézios. Vou deixar aqui um card em algum lugar no vídeo para você clicar e assistir, se você ainda não assistiu. E também, os métodos de integração numérica, a gente tem um resumo sobre eles, com as principais fórmulas, tudo que você vai precisar. Para ter acesso a esse resumo, é só entrar no link que está aqui na descrição do vídeo. E aí, entrou lá no link, tem acesso a esse resumo, vai ter lá quadratura gaussiana, 1/3 de Simpson, regra dos trapézios, tudo que você precisa aí de integração numérica. Bom, vamos lá. Sobre esse método, né, específico, o 1/3 de Simpson, ele é um segundo método numérico para integração numérica e ele serve bastante para a gente resolver alguns problemas que a gente tinha com a regra dos trapézios. Tá? Então, só lembrando, sobre integração numérica, a gente tem ali uma função, eu quero integrar essa função de um ponto inicial até um ponto final. Eu sei que essa integral ela vai ser exatamente a área dessa função, a área abaixo dessa função, ou seja, a área entre a função e o eixo x. Tá? Na regra dos trapézios, a gente calculava, né, uma estimativa para essa área traçando ali uma reta entre um ponto inicial e um ponto final. Então, no final das contas, a gente acabava calculando ali a área de um trapézio, ali traçando, né, essa reta que seria um polinômio de grau 1 entre esse ponto inicial e esse ponto final. O problema da nossa regra do trapézio é que ela vai ter um erro, né? Tá vendo ali, por conta da função fazer uma curvinha abaixo desse polinômio de grau 1, a gente tem ali uma área que a gente calculou a mais, poderia ter sido uma área que a gente tivesse calculado a menos. Então, basicamente, tem um erro ali associado a essa regra do trapézio. Para tentar tirar esse erro, a ideia aqui vai ser, ao invés de calcular um polinômio de grau 1, calcular um polinômio de grau 2, ou seja, um polinômio de segundo grau. E para calcular esse polinômio de grau 2, né, a gente vai precisar de 3 pontos. Então, eu vou precisar ali do ponto inicial, do ponto final e de um ponto médio. Por isso que é chamado de regra de 1/3 de simples. A gente está dividindo ali, né? Pegando 3 pontos. Tá certo? Ok. Aqui a gente tem 1/3 de Simpson. E aí, não é ainda a integral correta, né? Porque a gente tem um polinômio de grau 2 e essa função pode ser qualquer coisa. Mas pode ser que esteja mais próximo da área correta fazendo dessa forma. Tá certo? Bom, a gente não precisa saber o valor desse polinômio, tá? Ele é um polinômio lá de Newton-Cotes e você não precisa saber calcular esses polinômios, mas você precisa saber como calcular a integral dele. E a integral desse polinômio de grau 2 vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao nosso passo. O passo é a distância entre o ponto inicial e o médio, ou o médio e o final, tá? Dividido por 3, vezes a função no ponto inicial, mais 4 vezes a função no ponto médio, mais a função no ponto final. Ok, vamos então calcular, né, a integral aí dessa função. A função que eu escolhi aqui é o x vezes o número de óleo elevado a x, entre x igual a 1 e x igual a 3, usando 1/3 de Simpson sem repetição, que é o que a gente aprendeu. Depois a gente vai ver o com repetição, tá? Então, ó, eu sei que essa integral vai ser calculada dessa forma, né? Esse é o valor da integral calculada ali do polinômio de grau 2, da fórmula de Newton-Cotes, que é a nossa aproximação que a gente vai utilizar. Eu tenho que calcular aqui, então, o valor do meu h, do meu passo. E só olhando aqui, ó, o ponto inicial é o x0 igual a 1, o ponto final, x2, vai ser igual a 3, então meu ponto médio é 2, né? Está ali entre 1 e 3. Com isso dá para ver aqui de cara, né, que o nosso h, o nosso passo, ele é igual a 1, nesse caso daqui, tá? Então, ó, vou calcular aqui essa integral, ela vai ser igual a meu h, que é 1, dividido por 3, vezes minha função no ponto x0, que é 1. Então, vai ficar o x eu substituo por 1, vezes o número de óleo, vezes 1. Mais 4 vezes, agora, o x que eu vou substituir por 2, vezes o número de óleo, vezes o x que eu substitui por 2. Mais a minha função no ponto final, que vai ficar, então,
3 vezes óleo elevado a 3. Beleza? Então, substituir ali basicamente, né, minha função no x0 igual a 1. Minha função, que seria essa daqui. Daqui é o meu f de x0. Essa daqui foi o meu f de x1. E aqui, né, o meu f de x2. Fazendo essa conta da minha integral, a gente vai ter aqui o valor de 40,69. Essa é a minha aproximação da minha integral. Calculando, né, analiticamente essa integral, eu joguei aqui num programa que calcula, porque essa integral é um pouquinho difícil de calcular. Mas eu joguei aqui no programa e, analiticamente, né, o valor dessa integral é 40,17. A gente ficou ali meio perto, mas nem tanto. Será que a gente consegue, né, ficar mais perto ainda desse valor? Bom, para isso que a gente vai ter, né, ao invés de fazer um polinômio só de grau 2, porque eu não faço vários polinômios de grau 2 ao longo de todo, né, essa extensão que eu quero calcular a integral. Isso seria a minha regra de 1/3 de Simpson com repetição. Então, basicamente, agora eu vou ter vários pontos médios ali de x0 até meu x final, e eu vou ter, portanto, vários polinômios de grau 2 que eu vou conseguir calcular. E aí, vou calcular a integral de todos eles e somar. Então, agora, na minha regra, né, de 1/3 de Simpson com repetição, o nzinho vai ser o número de intervalos que eu tenho. E o h, que é meu passo, é igual a xn menos x0 dividido por n, só lembrando que o hzinho, né, é exatamente o valor entre esse x, ou seja, o passo que a gente vai dando nesse meu cálculo de integral. Com isso, a minha integral agora vai ser igual a, preste atenção, hzinho sobre 3, beleza? Vezes a função no ponto inicial, mais 4 vezes, e agora eu vou usar as funções com os x ímpares, ou seja, x1, x3, x5, mais 2 vezes as funções com x pares, ou seja, x2, x4, x6, mais a função no ponto final, tá? Então, ó, aqui nesse caso, a gente teria como sendo x ímpar, ó, ficaria 4 vezes a função em x1, mais a função em x3, mais a função em x5. Aqui, o xn é o x7, que é um x ímpar, mas ele não entra, tá? Porque ele já é o meu último x, e meu último x está aqui. Então, ele não entra ali no x de número ímpar. E o nzinho par vai ficar 2 vezes a minha função x0, né? x0 é par, mas ele já é meu ponto inicial, então não entra. Então, x2 mais f de x4 mais f de x6, tá? Aqui nesse exemplo. Vamos ver, então, num exemplo de verdade, como é que a gente calcula essa integral usando um terço de Simpson com repetição. Bom, agora eu quero calcular a integral de f de x igual a x vezes e elevado a x, entre x1 e x igual a 3, só que eu vou usar o nzinho igual a 6, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, só botando aqui a nossa fórmula, a integral ela vai ser calculada dessa forma daqui. Então, eu tenho que calcular meu passo. O meu passo, né, ó, eu vou fazer aqui, é hzinho igual a xn menos x0 dividido por n, que é meu número de intervalos. O xn, meu último x, ele vale 3. O meu x inicial ele vale 1. E o nzinho é 6. Então, eu vou ter aqui 2/6, também conhecido como 1/3 ou 0,33 é meu passo. Beleza, se meu passo é 0,33, ó, então tem aqui o x0 é igual a 1. O x1 é 1,33. O x2 é 1,66. O x3 é 1,999, que na verdade a gente sabe que é 2. O x4 é 2,33. O x5, 2,66. E o x6 é 3. Tá? A gente vai precisar calcular a função nesses pontos. Então eu já vou colocar aqui, ó, o meu f de x0 seria a função no ponto x igual a 1, ou seja, 1 vezes o número de óleo, tá? Isso aqui é igual a 2,72.
eu também vou ter, né, a função no ponto x1, que seria 1,33 vezes o número de óleo elevado a 1,33. Fazendo essa conta daqui, a gente vai ver que isso aqui é igual a 5,03. E assim a gente vai. O f de x2 seria 1,66 vezes e elevado a 1,66, que dá 8,73. O f de x3, que seria 2 vezes o número de óleo elevado a 2, vai ser 14,78. O f de x4, que é 2,33 vezes e elevado a 2,33, 23,95. E assim a gente calcula a função em todos os pontos. Aqui vai ficar 38,03 e aqui 60,26. Ok, uma vez calculado, agora basicamente a gente substituir ali no cálculo da nossa aproximação da integral. Então vai ficar I igual a Hzinho, que é o nosso passo, que é 0,33, dividido por 3, vezes a função no ponto x0, que é 2,72, mais 4 vezes as funções dos x ímpares, que vai ser a função em fx1, em fx3 e em fx5. E eu posso somar, tá? Então vai ficar aqui, ó, 5,03 mais 14,78 mais 38,03. Tá? Vou somar e multiplicar por 4 depois. Mais, vou continuar a expressão aqui embaixo, tá? 2 vezes, agora as funções do x par, que vai ficar o fx2 e o fx4. fx6 e fx0 não entram, porque é o ponto inicial e o final. Então, 2 vezes 8,73 mais 23,95. Mais o valor da minha função no ponto final, é o 60,26. Com isso, essa integral ela fica sendo igual, aqui nessa nossa aproximação, a 39,57. E o valor analítico, né, é o 40,17. E aí não ficou tão perto, né? Mas é uma outra forma da gente fazer. Nem sempre aumentar. Isso também é bom para mostrar que nem sempre aumentando os n's a gente consegue chegar bem perto do nosso valor ali, da nossa função. Às vezes, mesmo aumentando o n, a gente fica um pouquinho distante. Vai depender muito de qual é a sua função. Mas aí, né, vários métodos de integração numérica que a gente pode utilizar. Bom, galera, espero que tenha ajudado aí o método do 1/3 de Simpson. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e me diz aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!